Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula de hoje é função cosseno dado o gráfico. Este tema da aula é baseado no material Aprender Sempre, volume 1 e no São Paulo Faz Escola. Mas nós teremos exercícios inéditos, então separe aí folha para você fazer suas anotações, lápis, borracha, caneta e participe das atividades, ok? Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nos chats de hoje. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês. Olá, alunos, professores e pais que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Não esqueçam de participar da aula, hein? Então, mandem suas respostas lá no chat. Falem lá se vocês estão conseguindo acompanhar, conseguindo construir os gráficos que a gente vai fazer hoje. Se estão com dúvida, e você, professor, passa pra gente o nome do aluno, o nome da escola, a cidade. Eu gosto de falar cidade, então manda o nome da escola aí, da cidade, para eu falar, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Vamos começar com os objetivos da nossa aula. Então, tá lá na página 114, porque é baseado no material Aprender Sempre, volume 1. Construir o gráfico de uma função trigonométrica, dada a sentença algébrica que a representa, e determinar a sentença algébrica da função representada por um gráfico. Hoje, nessa aula, a gente vai focar mais nesse segundo objetivo, ok? Muito bem. E para a gente começar, vamos relembrar a função cosseno de x. Você assistiu às aulas da professora Roberta, certo? Muito bem. Então, vem comigo para lembrar. Nós temos um ciclo trigonométrico. A função cosseno é a linha da horizontal, que está em azul. Tá vendo aqui, ó, cosseno. E nós temos o ciclo dando uma volta completa, iniciando no zero, passando pelo 90, que é o π sobre 2, 180 graus, que é o π, 270 graus, que é o 3π sobre 2, e completando uma volta em 360 graus, que é o 2π radianos. Observe que aqui eu coloquei o número 1 e aqui deveria ter o número menos 1. Por quê? Porque o nosso ciclo trigonométrico tem raio 1. Então, quando a gente fala da função cosseno, para 0 graus e 360 graus, o cosseno vale 1. E para 180 graus, o cosseno vale menos 1. Para o 90 graus e o 270, eles estão projetados bem aqui em cima do zero. Então, para 90 graus e 270, nós temos zero. Então, observe na tabela. Aqui, nós temos o valor em radianos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aqui na segunda coluna nós temos o valor da função cosseno, porque y é igual a cosseno de x. Então, cosseno de 0, 1, cosseno de π sobre 2, 0, cosseno de π, menos 1, cosseno de 3π sobre 2, 0 e cosseno de 2π, 1. Muito bem. Agora, observe o gráfico. Como que ele foi feito? No eixo aqui x, nós colocamos os valores dos radianos. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aqui no eixo y, nós vamos considerar os valores menos 1, 0, 1, 0 e menos 1. Aí vamos ligar os pontinhos. O 0 liga no 1, tá aqui o pontinho. O π sobre 2 liga no 0. O π no menos 1. O 3π sobre 2 no 0 e o 2π no 1. Então, nós temos uma função circular, né? Ela é uma função periódica e aqui é o formato do gráfico da função cosseno de x. Começa lá no 1, desce até no menos 1 e retorna lá em cima no 1. Lembrou da aula passada? Lembrou? Muito bem. Então, vamos agora para um primeiro exemplo. Determine a função correspondente ao gráfico. Bom, eu vou pensar primeiro no que eu acabei de recordar para vocês, da função cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0,
Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π é 1. Vou unir esses pontinhos no formato de uma ondinha, como a gente já aprendeu. Tudo bem até aqui? Então, esta função que eu desenhei em roxo é a função y igual a cosseno de x. Mas eu quero saber a função da linha vermelha. Então, olha só como eu vou analisar esse gráfico. A linha roxa, você está vendo que ela é simétrica em relação ao eixo x? Está vendo isso? Muito bem. Agora, eu vou procurar onde está a simetria da linha vermelha. Percebe que ela está passando aqui, ó, no menos 1? Isso significa que esta função vermelha foi deslocada para baixo uma unidade. Então, a minha função vermelha será menos 1 mais cosseno de x, porque ela foi deslocada uma unidade para baixo. Então, se ela vai para baixo, eu vou somar menos 1. Se ela for deslocada para cima, eu vou somar a quantidade que ela deslocou lá para cima. Então, qual é a dica que eu te dou? Verifique aonde que está o eixo de simetria da sua curva. Olha aqui nessa resolução que está mais bonitinho. Tá vendo a simetria do gráfico que eu coloquei aqui nesta linha azul? Então, está bem marcado o número menos 1. Então, por isso que a nossa função é menos 1 mais cosseno de x. Então, se a sua ondinha tem o mesmo formato da ondinha da função y igual a cosseno de x, e se ela só está lá para baixo ou lá para cima, eu vou ter uma soma, a função cosseno. Então, eu posso somar um número negativo se ela estiver lá para baixo, ou eu posso somar um número positivo se ela estiver lá para cima. Será que você entendeu? Vamos treinar? Então, observe esta atividade número 1. Eu quero que você fale para mim qual é a função deste gráfico. Então, lembra da dica? Rascunhe a função cosseno como você aprendeu. No 1, 0, menos 1, 0, 1. Verifica se está no mesmo formato. E verifica a linha vermelha. Será que ela foi para cima ou para baixo? E aí, você coloca para mim lá no chat a função que você acha que é. Eu tenho certeza que você vai dar conta disso. Não vai, professora Roberta? Vai sim. Por isso, a gente vai dar aí 2 minutos para você pensar bem, conseguir olhar esse esboço, copiar esse esboço no seu caderno, se quiser, e tentar imaginar como é a do cosseno para ver como que vai ser essa função. Mas depois das dicas todas que você deu, acho que vai ficar fácil, né, professora Inês? 2 minutos, então, para você. Perfeito. Voltamos em 2 minutos, pessoal.
Voltamos da atividade. Professora Inês, eu estou muito, mas muito feliz, porque eu fiquei com medo de alguém não conseguir entender qual que era a função. Mas olha, todo mundo colocando que é 1 mais cosseno de x, ou cosseno de x mais 1. Teve gente que até colocou, deslocou uma unidade para cima. Adorei. Então, quero mandar um abraço aí para algumas cidades e alunos dessas cidades, professores dessas cidades, tá bom? Santa Fé do Sul, Oriente, Capão Bonito, Rio Claro, Paraibuna, Bauru, Itapevi, Apiaia, acho que eu falei certo, Apiaia, Suzano, Marabá Paulista, Campinas, Carapicuíba, Penápolis e Pirassununga. E aí, professora Inês, é isso? É isso sim. Eu gostei de ver, hein, pessoal? Então, vamos lá. Vou rascunhar aqui para vocês a função cosseno. Então, cosseno de 0, 1. Π sobre 2 é 0. Π menos 1. 3π sobre 2 é 0. E 2π é 1. Fazendo a nossa ondinha, que saiu meio torta, desculpa aí. Então, a gente percebe que a linha vermelha, ela tá com a simetria dela, uma unidade para cima. Então, a gente pode escrever 1 mais cosseno de x e, se eu quero escrever ao contrário, eu vou colocar a função cosseno de x, entre parênteses, e colocar o mais 1, para não dar a interpretar que eu estou colocando cosseno de x mais 1 e esse x aqui está somando 1. Então, assim não, tá? Então, 1 mais cosseno de x ou cosseno de x mais 1. Tá aqui a resolução da atividade para vocês. Tranquilo, pessoal? Então, vamos continuar. Agora, eu vou fazer uma outra função. Vamos lá de novo. Começo sempre com a função básica do cosseno. Cosseno de 0, 1. Π sobre 2 é 0. Olha, caiu no mesmo pontinho. Cosseno de π menos 1. 3π sobre 2 é 0. Também caiu no mesmo pontinho da função em vermelho, hein? E 2π, 1. Vamos unir os pontinhos? Olha só. Opa, essa aqui até que tá ficando mais bonitinha. Gente, a nossa função em vermelho, ela não está deslocada pela simetria. Ela está esticada. Vocês lembram que a professora comentou, a professora Roberta, né, comentou quando ela está esticada? Esticada não é soma. Esticada é multiplicação. Então, o que eu vou observar? Eu vou observar por qual número eu multiplico o 1 para chegar no 3. 1 vezes 3. Então nós estamos esticando essa função cosseno 3 vezes. Então, esta função em vermelho é 3 vezes cosseno de x. Certo, pessoal? Então, de novo, preste atenção. Coloquei a função cosseno. Eu observei que já tinha aí 2 pontinhos que estavam iguais. E o eixo de simetria também é o mesmo. Tá vendo? Muito bem. Aí, eu procuro lá no eixo y. Bom, a função só cosseno de x começa no número 1. Então, se ela está esticada, eu vou multiplicar. Por quem eu multiplico para chegar aonde a função vermelha inicia? Se é 3, 1 vezes 3. Então, eu vou multiplicar a função cosseno por 3. Olha a resolução da atividade. Então, o gráfico ele está ampliado. Tudo tranquilo, pessoal? E aí? Como é que foi? Foi difícil esse? Não? Então, não esquece. Começa sempre da função cosseno. Tudo bem? Vamos fazer uma atividade? Então, olha essa atividade. Agora, eu quero que você fala para mim qual é a função desta linha em vermelho. Certo? Muito bem, professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, professora Inês, essa tá muito fácil, porque você explicou direitinho, olhou para ela, já dá para bater o olho e já saber qual é a função. Então, eu vou dar 1 minuto só para dar tempo de eu anotar alguns nomes aqui, tá bom? Tá bom, voltamos em 1 minuto, pessoal. Capricha!
Olha, voltamos à atividade, professor Inês, eu adorei. Eles colocaram lá 2 vezes cosseno de x. Estão espertos, muito bom. Então, um abraço aí para algumas cidades. Araraquara, Guaratinguetá, quase falo errado, Americana, Franco da Rocha, Araçatuba, Salto. Aqui de São Paulo, diretorias Sul 3, Leste 5, Sul 2, Centro, Centro-Oeste, isso mesmo. Águas de São Pedro, Mococa, Francisco Morato, Itapira, Mogi Guaçu, Suzano, Iguape, Indaiatuba, Dolcinópolis e Jacareí. Já falei muita cidade. Vamos lá, professora Inês. Vamos, muito bem. Pessoal, gostei de ver. Vocês acertaram, parabéns. Então, vamos apenas conferir aqui comigo, olha. Lembra da função cosseno? Opa, volta aqui. Lembra da função cosseno, certo? E eu vou olhar deste número para este. Ficou fácil? 1 vezes 2. Então, a nossa função em vermelha, 2 vezes cosseno de x. Então, olha a resolução. Então, esse gráfico ele está ampliado 2 unidades. Ele está esticado, vai do 2 até o menos 2. Tudo tranquilo? Tudo certo? Muito bem. Então, agora vamos para esta outra atividade. Preste atenção. Relacione corretamente. Quem é o gráfico que é 4 vezes cosseno de x? Você coloca a letra A. Quem é o gráfico que é 2 mais cosseno de x? Coloca a letra B. E quem é o gráfico que é menos 2 mais cosseno de x? Coloca a letra C. Então, lá no chat, você coloca para mim se você conseguiu relacionar ou se você não conseguiu relacionar, ok? Professora Roberta, quanto tempo? Olha, professora Inês, esse aí eles têm 3 gráficos para analisar, eles têm que pensar, qual é qual. Então, eu vou dar uns 2 minutos para eles poderem realmente saber qual é qual e diferenciar e observar bastante, tá bom? Ok, voltamos em 2 minutos. Voltamos da atividade, muitas pessoas conseguiram, alguns tentaram até colocar, olha, do direita para a esquerda, de cima para baixo. Bom, colocaram lá, acredito que tenham conseguido relacionar direitinho. Então, vou mandar abraço aí para algumas cidades, seus alunos e professores, claro. Então, vamos lá, pessoal de Peruíbe, de Dourado, de Valentim Gentil, de Votorantim, de Cananéia, deixa eu pôr mais para cá para ver melhor, Lucélia, de Diadema, Cravinhos, aqui de São Paulo, da diretoria Centro-Sul, Cajuru, Mirassol, Guareí, Santa Rita do Oeste e Montemor. Muito bem, pessoal. Vamos então conferir? Lá no chat não dava para colocar ordem, né? Porque eu não numerei os gráficos, mas vamos lá. A primeira função, que é da letra A, nós temos uma multiplicação.
Quando a gente multiplica, a gente estica o gráfico, mas ele continua passando pelo menos em 2 pontinhos. Então, só pode ser esse daqui. Ó, o mesmo pontinho da função cosseno. Lembra da cosseno? Ó, 1, 0, menos 1, 0, 1. E ela ficou ampliada. Então, esta é a letra A. Agora, eu vou pensar na letra B. Na letra B, eu tenho soma. Se eu tenho soma, a função não vai ficar ampliada, ela vai deslocar. E no caso, como esse 2 aqui é positivo, ela vai deslocar para cima. Então, tá vendo este eixo aqui? Olha, nem dá para desenhar a função cosseno, mas ela começaria aqui assim, correto? Então, tá vendo? Aqui ele deslocou igualzinho para cima. Então, esta é a nossa letra B. E o último, que é menos 2, só pode ser deslocado para baixo, né? Lembra que a função cosseno começa no 1? 1, 0, menos 1, 0, 1. Certo? Muito bem. Então, ela ficou deslocada. Então, esta é a nossa letra C. Então, tá aqui a resolução da atividade. Aqui tá bem mais bonitinho, né? Sem rabiscado. Então, pessoal, a dica que eu dou para você é essa. Se eu quero saber qual é a função de um gráfico e tô vendo que ele começa num pico superior e termina num pico superior, eu sei que é função cosseno. Então, desenhe a função cosseno e veja, se ela está esticada, eu tenho uma multiplicação. Se ela está deslocada, ou eu tenho somado um número, se ela for para cima, ou subtraído um número, se ela for para baixo. Quer dizer, somado um número negativo. Tranquilo até aqui? Será que você entendeu? Ah, então agora vem o desafio. Eu quero que você fale para mim qual é a função deste gráfico. Vamos lá, professora Roberta. 1 minutinho só, porque a nossa aula está acabando, professora Inês. Ok, eu quero a função lá no chat, 1 minuto. Voltamos à atividade, ainda estava olhando as respostas, foi muito rápido. Então, um abraço aí pro pessoal de Águas de Lindóia, Itararé, Embu das Artes, Vargem Grande Paulista e Riolândia. Olha, falaram, professor Inês, que é menos cosseno de x. Acertaram? E aí? Acertaram. Vem cá comigo. Vou desenhar a função cosseno. Olha só. Lembra da nossa ondinha, certo? Muito bem. Tá vendo que esta função em laranja tá virada ao contrário? Tá vendo? Olha. Ela virou. Se ela virou, eu estou multiplicando por menos 1. Então, eu tenho menos 1 vezes a função cosseno de x, ou eu posso escrever simplesmente menos cosseno de x. Então, tá aqui a resolução da atividade. Espero que você tenha gostado dessa aula e aprendido um pouquinho mais da função cosseno. Certo, professora Roberta? Certo. Não esqueçam de fazer a nossa última atividade aí do bimestre, porque próxima aula começa o segundo bimestre. Então, vai lá, entra lá, faz a atividade, que é até o dia 30 de abril, às 11h59. E também não esqueça de avaliar a nossa aula. Então, vai aparecer aí para vocês o QR Code e o link. Entrem lá, mandem carinhas felizes, deem a sua opinião, digam se vocês estão gostando ou não, se tem algo a melhorar, que a gente agradece, porque a gente evolui por causa disso, tá bom? E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!